pessoal, eu estou hoje aqui com a Fernanda Maciel. Fer, em primeiro lugar, obrigado, né? Porque o lado jornalista, acho que tem obrigação de jornalista do esporte sempre conversar com você, sempre divulgar você como atleta, e aí o lado corredora não pode deixar de falar com você diante de todos os feitos que você traz para o Brasil e que orgulha tanto a gente, né? Você sabe disso. Né? Então, em primeiro lugar, obrigada por dar essa oportunidade mais uma vez para mim. Obrigada, já são muitos anos correndo mesmo. E também muitos quilômetros. Além de anos, também são muitos quilômetros, né? E muitas montanhas aí acumulando. Mas essa é a essência, né? A gente não quer parar porque a gente ama e correr é bom demais, né? Tanto esporte, corrida, como também, né, no meu caso, correndo, né, ultra distância em montanhas, e cada vez, né, eu busco montanhas assim que me atraem mais, né, não só as provas em si. Então, para mim é um prazer também ter seu convite e poder aqui falar um pouco. Legal. Você começou a falar aí um pouquinho e você deixa claro logo no começo da conversa que você é fã de desafio. Né? Quem te acompanha sabe disso, você é movida a desafio, e quando a gente fala desafio, não é desafiozinho, não, é aquelas coisas que ninguém no mundo fez. Mas antes de falar disso, eu queria que você contasse para a gente aqui, para o público, como que a corrida e o esporte entrou na sua vida. A minha família, ou seja, meu pai e meu avô eram lutadores, e meu avô campeão de jiu-jitsu, meu pai capoeirista também de taekwondo. Então, sempre a gente já nasceu assim, competindo na natação. Eu, com 8 anos, já fazia ginástica olímpica. Com 10 anos, eu já treinava nos Estados Unidos. Com 8 anos, já competia. Mas a gente sempre lutou, ou seja, no jardim, na casa do meu avô, tinha um ringue de luta, e daí a gente sempre ali, o sábado e domingo, passava ali o final de semana, ou ali, ou no sítio, na fazenda, brincando com os animais na piscina, ou então dentro do ringue lutando. Então, assim, o esporte, assim, era muito o nosso lifestyle, entendeu? Tanto que depois meu irmão foi pro futebol, e, né, ficou ali muito tempo, e eu na ginástica muitos anos também. Só que, e na ginástica, a corrida já era parte do meu treinamento, entendeu? Sim. Então, era como eu treinava 4 horas por dia, e assim, a gente corria, eu e as meninas, 30 minutos cada dia. E sempre a corrida era parte do aquecimento, e eu via que, assim, era um talento meu normal, porque eu, assim, tinha uma outra atleta que era melhor que eu da ginástica, mas eu corria muito mais que ela. E, bom, natural, cada um tem, né? Sim, com certeza, né? Modalidade que vai melhor. Então, assim, começou como, né? Mas, assim, sempre o esporte era paralelo aos estudos. Eu sempre fui super boa aluna, tanto que hoje também, depois fui advogada, e mesmo, ou seja, o esporte nunca foi o principal. Eu nunca deixei, por mais que hoje eu seja profissional, eu nunca deixei que só isso fosse o foco da minha vida, entendeu? E eu acho que isso é bom, de certa forma. Ter uma outra fonte, ou um outro também, assim, fonte financeira, ou emocional, ou de intelecto, também é super importante para me fazer como uma corredora mais completa. E isso foi assim desde criança. E, bom, começou mais ou menos assim. Tá, e assim, você... Não mudou muito, porque desde os 8 anos eu viajava o Brasil inteiro, e depois, né, para competir, e continua assim. Quem já começa de cedo no esporte não sai, né, Fernanda? Não tem jeito, né? A gente que tem esse contato com o esporte desde cedo, a gente vai a vida inteira, se Deus quiser, praticar esporte. Você começou, na verdade, você falou da ginástica, mas assim, quando você já estava na sua fase adulta, né, e ficou mais conhecida e tudo mais, você fazia corrida de aventura, né? Você fazia parte de um time que foi icônico, né? Na corrida de aventura, você, a Chubi, a Cris, né? Enfim, eram umas meninas que assim todo mundo falava: o que essa mulherada está fazendo, né? Naquela época. Então você foi da corrida de aventura, e aí você migrou essencialmente para
as ultramaratonas, é isso? Exato. Fala um pouquinho disso da corrida de aventura para a ultramaratona. Para quem assim, né, nunca seguiu assim para a gente, né, que também me segue desde agora e isso foi assim um passado, mais ou menos há 20 anos atrás, no Brasil, começou o boom das corridas de aventura, ou seja, eram provas de 500 quilômetros que a gente corria uns 100, pedalava mais uns 150 e remava mais uns 100. Então era assim, era muita endurance e o meu time era de eu mais 3 mulheres. Então a gente reuniu, a gente pegou assim as meninas, né, mais fortes assim no país, que tinham muita resistência, e a gente formou esse time para poder disputar provas no circuito mundial de Adventure Racing. Sim. Então, isso foi assim, o que deu a minha base gigante para depois, quando eu fui passar, né, uma temporada na Nova Zelândia, eu comecei a fazer meia maratona e ultra, e daí eu tive tanta facilidade para o esporte por conta de eu já fazer corrida de rua antes da Adventure Racing e por conta de ter o endurance, né? E o mental tão forte, né? Porque a corrida de aventura e a ultramaratona precisa disso, né? É fundamental, né? São muitos quilômetros, então realmente o corpo fica totalmente fadigado depois de muitos quilômetros, então é a cabeça, né, focada para que os pensamentos negativos, né, não te coloquem para baixo e você continua performar. Então, assim, graças à corrida de aventura e também da parceria com as meninas, eu comecei, né, no mundo da ultra, já assim, bem cedo, né, vamos dizer, e já com grande sucesso. Então, eu comecei a disputar o trail running com 25, 26 anos e ultra com 28 anos. E isso, assim, né, agora, graças a Deus, o nosso esporte tem mais no Brasil. Sim. Mas isso, assim, há 15 anos atrás era muito pouco. Então, por isso, muita gente não entende, mas eu vim para a Europa não é por causa de corrida, eu vim por conta do meu trabalho e do meu ex-marido, que era espanhol, então não tem nada a ver com o lance esportivo, mas realmente e foi difícil, porque eu perdi todos os meus patrocinadores que eu tinha no Brasil para começar aqui do zero. E foi só depois de 5 anos ou 6 anos ganhando assim as provas mais importantes, né, dos circuitos no mundo todo, que eu comecei a ter meu primeiro patrocinador. Então, assim... Você já esteve em primeiro lugar entre as ultramaratonistas, né, no ranking mundial? Isso, eu já fui campeã de Transgran Canária, Lavaredo, tratei do Monte Fuji, TDS, tratei do Mont Blanc, Everest Trail Race, a maratona em Andorra, a maratona em Barcelona, que é o circuito da Catalunha, né? Já fui top 3 2 vezes em Maratona de Sables, top 5 no Skyrun World Championship. Então, assim, eu tentava disputar esses 2 circuitos mundiais, né? E fui vice-campeã mundial no circuito Ultra Trail World Tour. E, bom, tem 4 pódios na Ultra Trail do Mont Blanc, para quem não acompanha a corrida de montanha, é a prova, assim, né? Como o Tour de France, é a principal. Então, eu tenho, assim... É a maratona de Nova York do trail. Exato. Então, eu consegui vários títulos durante esses anos competindo, e agora eu tenho, assim, esse ano e ano que vem eu estou mais focada em fazer projetos, entendeu? Porque você sempre tem uns projetos assim, né, que você faz. Sempre tenho, mas antes era como mais focado na corrida e em segundo plano os projetos. Aí agora, desde 2019, eu fiz uma proposta aos meus patrocinadores e expliquei a eles a minha intenção. Bom, sempre eu que corro o que eu quero, os projetos que faço. É você que define o que você vai fazer. Tudo. Muita gente me pergunta, eles dão ideia? Eu, não. Tem que estar... Não dão, nem se metem, até porque eles devem falar, Nossa Senhora, né, com algumas coisas. Mas vindo de você, eles topam. Eu não proponho nada fácil, vocês já sabem. Eu sei. E daí, agora eu mudei, assim, eu estou mais focado nos projetos, e aí se encaixa uma prova ou outra, eu faço, mas o meu foco não é nada nas provas, entendeu? As provas são só como treinos, e os projetos, sim, que é uma super preparação. Então, essa é
a minha atualidade. Hoje, na verdade, então, você aí para o pessoal que é seu fã de trail run e tudo mais, hoje, na verdade, o seu foco não está em estar entre as top 3 do circuito de trail run. Seu foco está em viabilizar esses projetos específicos que você cria um a cada ano. Isso. Igual eu fiz agora da Antártica, eu vou agora para o Denali, no Alasca. Então, eu quero subir, descer a correr na montanha mais alta da América do Norte. Então, assim... Então tá, peraí. Vamos lá. Você acabou de ir para a Antártica agora. Você subiu, você quebrou um recorde lá. Fala desse desafio que já foi em janeiro, se eu não me engano, né? Foi bem no comecinho do ano agora. Você já começou o ano quebrando recorde e se desafiando a limites de coisas assim, que para a gente que é simples mortal é o extremo, né? Conta um pouquinho desse desafio de agora que você quebrou um recorde lá na Antártica. Olha, eu nunca tinha ido na Antártica, né? É um continente totalmente extremo. Você só entende quando você está ali. No avião mesmo, ou seja, dentro do avião eles já te falam, olha, por favor, agora vocês já se preparam. Aí você, caramba, a aeromoça já fala, entendeu? Então você, assim, a meia hora antes de aterrissar, você já tem que abrir a mala e começar a se preparar, colocar luva, gorro, tudo, porque quando você chega ali... Quando você sai do avião, já é literalmente outro mundo. E não pelo frio, que já é um agravante, mas é realmente extremo. Por que não existe nenhum animal ou planta? Ali, como a gente está no Polo Sul, a gente está muito próximo à troposfera. As nuvens estão próximas. Eu nunca tinha visto isso assim, sabe? Tá, que legal. E é muito menos oxigênio. Entendeu? Tá. Porque você está próximo da troposfera e longe da linha do Equador. Tá. Então, o meu projeto era subir e descer correndo a montanha mais alta da Antártica, que se chama Monte Vinson, é uma montanha de 4.900 metros de altura, então um pouco mais alta que o Mont Blanc, aqui na Europa. Tá, era isso que eu ia falar para você fazer uma referência com algum outro monte mais conhecido. Então, é mais alto que o Mont Blanc, porém, a sensação, por conta do oxigênio e da pressão atmosférica, por causa da linha do Equador, porque está longe, é uma montanha como se tivesse 6.000 metros. Então, por exemplo, eu subo o Mont Blanc e não sinto mais, por conta da minha experiência, não sinto mais altitude. Agora, ali, por ser uma montanha de 6.000 metros, sim, que eu sinto bastante altitude. Sim. Mesmo chegando do Manaslu, que eu conseguia correr a 7.000 metros, entendeu? Conseguia subir, sabe, numa velocidade boa. Sim. Ali, realmente, você sente muita altitude, por conta da troposfera, entendeu? Então, tem essa, assim, agravante que eu mais senti. E fora que, no dia que... Claro, eu fiz a montanha para reconhecer primeiro, né, o percurso, e para o Jordan, que é o fotógrafo câmera, ter as imagens, ele poder conseguir me acompanhar ali, então era um pouco a pouco. Fiz em 3 dias a montanha, quer dizer, 2 dias até o summit, 1 dia para descer, descansei 1 dia e já fui de novo. Então, eu morri, porque era... Então, na verdade, você fez um treino antes, né? Fez tudo, fez as fotos, os vídeos, mas aí você foi para completar mesmo, quebrar o recorde, foi para o desafio mesmo. Isso. Tá. E daí, por que é assim? Porque é quando tem a ventana, né? Tem a janela, né? De bom tempo. Então, muitas vezes, para as pessoas entenderem, por isso esses projetos são tão difíceis, porque, assim, em 2 meses, que é a season, a temporada da montanha, você tem 2 a 5 dias bons. Bons. Não é você que escolhe. Por isso você tem que chegar... É a natureza, né? E a montanha vai falar, olha, hoje é menos vento e é mais quentinho, né? E não tem nevasca, então hoje você consegue ir. Então, não é você que escolhe. Sim. Então, que no dia que eu fiz, deu menos vento, mas mesmo assim eram menos 36 graus, né? E é muito, muito castigante, porque Sim, é muito castigante. O corpo já está no limite, né? E assim, com mais o frio, você realmente não tem energia. Eu imagino. É lindo. Nossa, tudo assim, totalmente selvagem. Gente,
Assim, A primeira vez que eu corri na neve, eu morri de susto, Fernanda, porque eu estava correndo lá na Patagônia e, de repente, começou as nuvens de neve, fecharam tudo. Eu, como brasileira, né, mas você está mais acostumada, eu falei, gente, o que é isso? Eu não enxergo nada, era tudo branco, né? Eu imagino você lá. Isso já é normal, isso eu tenho que engasgar todo dia. Exatamente. Lá o crampon quebrou, que eu uso embaixo, Ah, né, da bota, então eu tenho que arrumar o crampon, e isso numa parede de 50 graus, com gelo, então você fica clipado na corda, consertando. Então, assim, tem várias. O meu Google, que é, né, o óculos de neve, congelou, porque é muito frio. qualquer pouquinho de ar que entra dentro congela. Ah, tá. E aí fica tudo, eu nunca tinha tido isso, assim, essa experiência antes, então fica tudo gelo dentro, então você tem que retirar esse gelo, mesmo assim, volta o gelo depois, então você não consegue enxergar direito. É difícil por conta desses extremos, assim, entendeu? Tá. Me fala um pouquinho. Então, você subiu, me fala dessa história de recorde mundial. Você subiu e desceu quantos em quanto tempo? Vamos lá. Isso. Por exemplo, eu já fiz para o pessoal entender. Eu fui a primeira mulher a subir e descer correndo uma Aconcagua, que é uma montanha de 7.000 metros, que é a maior da América. Então, eu comecei desde a entrada do parque até lá em cima. Eu sempre tento, assim, fazer o Kilian Jornet ou o Carl Clough, que são os dois caras que fazem isso, que já fizeram isso na minha frente, seguir a mesma rota deles, porque geralmente é a rota clássica e a mais difícil. Tá. A gente não tenta desde o acampamento base ou desde o Advance Camp, porque é muito próximo ao Summit, a gente tenta do mais longe possível, entendeu? Tá. Que seja mais challenge ainda para a gente. Tá. E daí, no Aconcagua, eu consegui subir e descer correndo. No Kilimanjaro também, desde o gate, desde a da porta do parque até em cima voltar. No Elbrus também, o Kilimanjaro é a mais alta da África, o Elbrus é a mais alta da Europa, que fica na Rússia. Então, lá é desde Azal, que é a base mesmo da montanha, até no Summit voltar. E agora, a base era o acampamento base mesmo. Ou seja, você pega um aviãozinho até essa base, então é de lá que todos os alpinistas eles vão para escalar o Monte Vinson. Geralmente são de 3 a 5 dias, um pouco mais ou menos 7 dias. Eu tive lá, a gente tem 10 dias para fazer. Então, geralmente é isso, de 5 a 7 dias. Os grupos, assim, o pessoal mais preparado faz em 5 dias, e dependendo da meta, outros fazem em 7, 10 dias. Bom, então eu saí desde o acampamento base, que fica mais ou menos a 2.000 metros, e fui até esses 5.000 metros, que é o topo, e descer. Então, eu demorei 6 horas e meia para subir, e mais 3 horas para descer, 9 horas e 40 minutos. Então, foi a primeira vez que alguém tentou fazer correndo. Fazer correndo, tá, legal. Isso, eu conheço o Conrad Anker, que é um super famoso alpinista, ele fez esquiando. Ele subiu caminhando e desceu esquiando. Tá. E eu fiz na modalidade corrida, entendeu? Tá. Então, se considera, para vocês entenderem, não só considera um fastest known time, um tempo mais rápido conhecido, mas também um world record, porque as montanhas mais emblemáticas, mais épicas do mundo, elas têm um título de world record, de recorde, e você consegue, entendeu? Então, vocês podem buscar, por exemplo, no Skyrunning, no site, tem um link ali que mostra, por exemplo, todos os world records. Então, ali vai ter o world record de maratona, o world record de vertical, de 1.000 metros de subida, o world record do Mont Blanc, o world record do Aconcagua, que eu já fiz, do Everest. Então, todas as montanhas são muito famosas, de 8.000 metros, ou de 4, de 6, elas estão ali. Então, se você faz esse recorde, quer dizer, que você faz esse tempo rápido, elas ali são consideradas o World Record. E aí, o World Record é considerado o tempo de subida, e também você pode fazer subida e descida. Então, por isso eu consegui 2, porque foi de subida e também subida e descida.
Que legal, né? E você contando isso, né? E esse seu recorde, você fez Elbrus, você fez Kilimanjaro, você fez lá. A meta é fazer os picos mais altos em cada um dos continentes, é isso? Ah, tudo depende. Eu não falo que é isso Tá, porque, assim, tá bom. a experiência, agora eu vou para o Denali, cada ano eu quero focar numa montanha. Por exemplo, a da Oceania, né, que é o Kartsen, ela está em guerra civil, então Tá, é uma montanha que é fechada, então não tem como tá. chegar lá. O Everest, eu tenho que ter maior experiência agora para poder fazer uma ascensão rápida no Everest. Então, assim, eu estou indo pouco a pouco. Tá? Sim, que é um sonho para mim, mas eu não quero criar nenhuma expectativa para mim ou para Sim, os tá outros, porque certíssimo. é uma coisa assim muito difícil. Se Sim. acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. E como eu sempre penso, é uma coisa que tem que tocar meu coração muito, entendeu? Então, agora eu estou indo para o Denali, no E é lá Alarme. do lado de cima, né? Você foi lá embaixo, agora você vai lá para cima. Vão ser mais ou menos as mesmas condições assim da Antártica, Tá, muito frio. Eu tenho até que recuperar a minha orelha, porque eu congelei a orelha, eu tive um princípio de frostbite na orelha é mesmo. e também nos 2 dedos, do pé e da mão. Então, agora eu tô, sempre que eu saio para correr, por mais que esteja assim mais quente, eu vou com faixa aqui, com luva, para poder recuperar, para chegar ali e não congelar de novo. Porque por mais que assim a gente protege, por ser muito alto e ser muito frio, acaba que congela, né, o tecido de Sim, algumas partes do corpo. E daí eu não quero também perder minha orelha, nem perder meu dedo. Então, sim, sim, sim. as pessoas entenderem que se eu não fizer por qualquer coisa, eu quero voltar com o meu corpo, quero Gosta voltar. de um desafio grande, mas com consciência, né? Com responsabilidade, né, Fernanda? Quando você está nessas montanhas, eu sei que as pessoas de fora, nem eu mesmo, quando a primeira vez que eu fui na Concagua, que nem assim, né, tão frio, eu vi, caramba, é um outro mundo, entendeu? E correr ali, realmente, para mim, era impossível. Fazer o que eu fiz ali, para mim, continua, assim, muito fora do normal, porque é muito desafio, assim, cruzar rios e, sabe, avalanche de pedra, e é muito estresse mental por todas as circunstâncias né, que tem essas montanhas, mais o seu esforço de correr, mais que você sabe que você não pode comer, você não pode beber, porque não tem oxigênio, entendeu? Se você Sim. tem pouco oxigênio já para se movimentar, dar um passo e outro, Você tem que então economizar tudo que você puder para isso. é muito diferente, sabe? Mas Tá. assim, por que eu faço? Porque eu amo montanha, adoro estar ali sem Wi-Fi, sem conexão, apreciando esses lugares totalmente selvagens. É muito diferente, assim, né? Eu, né, sempre competi o Tratado de Mont Blanc, que são milhões de pessoas, e é um Sim. máximo ter essa energia, né, de muitos corredores e muita gente. Mas, ao mesmo tempo, agora eu estou amando ter essa outra sensação, sabe? De ser assim, Essa sensação de uma, é uma sensação que para muita gente pode ser uma coisa de solidão, mas não é, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que é de preenchimento. Acho que quando você está num lugar desse, você não deve se sentir. Eu acho que você não deve sentir muita solidão, né? Pelo contrário, né? você não sente, você sente assim muito É, completa. É tanto eu imagino isso. lugar, acontece tanta coisa, você aprende tanta coisa, que você volta para casa e fala: caramba, sabe? O que foi esse aprendizado? E é muito difícil. Ou seja, eu sei que esses projetos são assim 90% de chance de conseguir, 10 que não. Sim, São muitos detalhes, sabe? E é muito sim, treinamento. Para o pessoal entender, eu não tenho day off, não tenho dia de sim, descanso. sim. Muitos anos que é 0 dia de descanso. O dia de descanso realmente é no dia do voo, do transporte. Então, é muita dedicação também, muito planejamento para poder que tudo saia bem, entendeu? Né? Fernanda, para o Ártico agora você vai quando? É esse ano ainda? Para o Alasca, né? Para o É Alasca eu isso. fui daqui na primeira semana de maio. Já?
Nossa Senhora, que legal, que legal. Então vamos ficar de olho lá. Galera, segue Fernanda Maciel Oficial, né, Fer? É isso, né? Isso. Arroba Fernanda Maciel Oficial. Sempre ela conta lá, né? Mas antes de você ir lá para o Alasca, né, para mais esse desafio num espaço tão curto de tempo, a gente sabe a preparação física, mas quando você conta um pouco do que você faz, e a preparação mental, Fernanda? Como que é? O que que você faz? Eu sei que você faz, acho que yoga, né? Não faz? Você Não, medita? já fiz. Não, você medita também. Outro dia você postou um negócio lá, quem meditava, o que fazia. Porque a cabeça tem que estar muito bem, né? Como que é essa sua preparação mental? Isso, eu medito já tem 18 anos. Assim, é difícil meditar cada dia, eu não medito cada dia, não tenho essa disciplina, infelizmente. Mas eu aprendi em 2006, eu fiz um retiro de 10 dias em silêncio, aprendendo a técnica que chama Vipassana. Tá? Fiz 3 retiros desses, e para mim, até hoje, foi a técnica assim, que mais me ajudou. Eu faço várias meditações também guiadas, coloco lá no YouTube o que eu quero. Preciso agora de abundância, de confiança, de gratidão, Aham. sabe, de sanação, de healing, né, de cura. De cura. Coloco tudo e aí vou fazendo. Durante Tá. o traumatismo cariano, eu só fazia de cura. Eu fiz assim milhões de meditações diferentes de cura. E era o que ia sarando, ia me dando essa poder mental mesmo para sarar meu corpo. Então, assim, é a cabeça mesmo que ajuda a gente a estar bem, né, com o corpo. Sim, sim. Então, isso é a base, né? Mas é treino também, né, Fernanda? Exato. Esse é o É bem isso que você está falando. Eu acho que é treino também, né? Eu tenho aquela minha experiência absurda, né? Porque nem em outra encarnação chegou perto do que Fernanda Maciel faz, né? Que eu me perdi lá na outra fiord, fiquei 32 horas. E as pessoas me perguntam, como que você saiu sozinho, não morreu na neve ali, sozinha? A primeira prova de 50K que você vai, meditando. Eu fiquei as 32 horas caminhando e meditando, Fernando. Né? Porque eu também tenho essa regra, é muito preparo mental, né? Eu acho que o meditar fortalece muito a nossa cabeça, principalmente para esse tipo de desafio, né? Os que você faz são absurdos, mas a gente mais normal que quer correr 50, 100K numa montanha, 80K, também é importante, né? Ajuda muito, né, Fernanda? Isso, porque tanto uma prova, né, de 5 quilômetros, ou durante o seu treino, né? Ou seja, Uhum. Com a meditação, o que você aprende é focar no presente mesmo, entendeu? E Presente. E agora? ter o seu, assim, observar que a gente tem muito pensamento negativo, entendeu? Quando você começa a meditar, se eu parar agora e fecho o olho, só vai vir merda, desculpa. Ou o pensamento no passado, ou está no futuro, ou são problemas. Então, quando você aprende isso, e claro, a corrida em si é uma forma de meditar, né? Então, Sim. se você deixa esses pensamentos negativos vindo, realmente é muito difícil. Então, com a meditação, você aprende que a cada passada da corrida mesmo, você tem que focar na passada da corrida. Você tem que colocar sua energia na passada da corrida. Se você coloca isso, você é o campeão. Porque você não desprendeu sua energia para nada fora de você. Por isso, assim, eu nunca quis olhar quem que são as minhas adversárias nas provas. Nunca. Claro que o que eu quero é conectar com a montanha. Isso que, para mim, é o positivo da cabeça forte, entendeu? Pré-prova, meditar o máximo que eu consigo para focar nas minhas sensações interiores e acalmar. Tá consciente, né? Geral, né? Tá consciente das emoções, do teu corpo, de tudo para a hora que você vai para o desafio, né? Porque senão você se perde literalmente. Senão é muito estresse, e aí já era. E é muito difícil. Falar assim é fácil, mas é muito difícil. Imagino. Não é E fácil. quem está começando é isso. Se você consegue separar, sei lá, 15 minutos do seu time à noite, antes de dormir, só de você trabalhar sua respiração ali, acalmando, não precisa ser todo dia, mas só de você colocar isso no seu dia a dia, você vai vendo que depois você consegue praticar na corrida. Com certeza. Se você não tem 15 minutos durante a noite,
pratica a meditação na corrida. Você fica lá, Sim. a gente fica 1 hora correndo, 3 horas correndo, 5 horas correndo. Você tem tempo suficiente para você praticar. E é possível, né? Tem gente que acha que não é possível, mas é possível, sim. Mesmo em grupo. Faz força lá na frente sem falar nada. Meditando. Exatamente. Fernanda, o que você tem fora o desafio agora em maio? Você vai participar de alguma prova de Ultra Trail esse ano, como treino, alguma coisa? Que mais que você tem aí pela frente? Sim, eu quero vir para Paraty. Você vem para Paraty? Quero estar lá, de todas as formas. Que legal. Não sei ainda, por conta de preparação dos projetos, porque ainda estou dependendo de outra montanha. Eu não sei que distância eu vou poder competir, se é de 25, 50 ou 110. Claro que o meu sonho é de fazer de 110, que para mim é mais fácil, para quem não entende, eu sou boa de longa distância. Tem algumas provas verticais, que é de 1 hora, mas é só para eu melhorar, não é porque eu quero ser a campeã, porque eu sei que é muito difícil para mim correr 1 hora de uma subida muito rápida, e a especialidade é correr 20 horas, 15 horas, 10 horas muito rápido. Sim. Então, essa é a minha especialidade, né? De resistência total e velocidade em montanha, sim. Então, é o que eu desejo fazer. Mas, assim, tudo com muita calma, entendeu? Não tem nada assim como... Eu vou colocando para o meu treinador quais são, sabe, os meus goals, e vamos ver se vai ser possível, mas com certeza que eu vou estar ali com certeza para que legal, não dá para ter pela primeira vez um UTMB no Brasil sem a Fernanda Maciel estar aqui, né, Fer? Eu vou estar lá, certeza. Né? Tem tudo a ver você estar aqui nesse evento, né? As distâncias, para quem não conhece, galera, a gente vai fazer um vídeo, o pessoal do TMB Paraty vai explicar a prova, vai falar do percurso para a gente em breve, mas para quem não conhece, o TMB é a principal prova, né? De Ultra Trail do mundo, e agora tem um circuito mundial. E pela primeira vez, uma prova desse circuito está vindo para o Brasil, vai acontecer em Paraty em setembro, é isso? Isso. Sim, em setembro. Né? Então, assim, as distâncias maiores já não tem mais inscrição, agora é só a galera feijão com arroz, que nem eu, que tem inscrição. Você sabe quantos corredores tem no total? Ainda não sei. Né? Eu estou com um bate-papo assim para fazer com eles e pegar mais informações e tudo mais, mas eu ainda não tenho informações. Eu só sei que a maior distância já acabou, já zerou. Isso eu também já sei. Isso eles já divulgaram. Né? Até um amigo meu falou: pô, você não vai se inscrever? Eu falei: calma, que a minha vai ter até no dia. A minha é lá das tartaruguinhas. Fê, jogo rápido agora, vamos lá. Eu ouvindo você falar de tudo isso, me vem uma pergunta: do que você tem medo? Tenho medo de... Porque, assim, a impressão que você dá, para quem te acompanha, assim, essa mulher não tem medo de nada. Né? Do que você tem medo? O que te dá medo, Fernanda? Não, tenho medo sim, que é isso. Eu já faço terapia tem 15 anos. Eu faço terapia tem 15 anos. Tenho mental coach. Então tá explicado porque você faz essas coisas. Você faz terapia faz 15 anos, tá explicado. Não, mas tenho muitos medos, sim. E o medo é bom, né? Só para todo mundo entender. Claro que eu tenho muitos medos, eu tenho a facilidade, talvez, de conseguir alinhar esses medos para me ajudar a estar mais focada nesses locais, né, que são mais, assim, sinistros, né? Mas um sonho meu, que também é tipo um medo meu sonho é de eu conseguir, assim, até ficar bem velha, tipo, bem velha mesmo, hein? 80, 90 anos, correndo, assim, super ativa, de bike, correndo, assim, porque bike também eu amo, vou nadar, até bem velhinha. Então, acho que talvez o meu medo seja o contrário. Eu não consegui isso. Tá? Eu não consigo, ou seja, é porque eu sou tão interativa, eu amo movimentar, e foi uma coisa que com a lesão cerebral, eu fiquei como um vegetal no sofá, e foi a primeira vez na minha vida que, assim, uma coisa você lesiona e você sabe que depois de 6 meses que você torceu o pé, você vai operar, ou você quebrou a perna, você sabe que mais ou menos depois de 1 ano e meio. Só que a lesão cerebral, gente,
é muito assustador. Você não sabe qual que é a consequência, né? Então, assim, eu fiquei com essa parte paralisada. Então, assim, a última coisa que eu ia imaginar ia ser que eu ia poder correr de novo. Então, eu realmente rezava para voltar a ser uma pessoa normal, que essa é a primeira coisa. Então, assim, uma vez que eu perdi isso, eu vi o tanto que eu amo, sabe? Assim, por mais que... Eu sei perfeitamente. Quando você perde, né, essa paixão que você tem, gente, não é divorciar, é uma coisa assim, é uma paixão que é a sua essência, É a sabe? sua vida, seu DNA, né, Fernanda? É muito difícil explicar, uma coisa que é. está muito enraizada no seu estilo de vida. E aí acaba quando que você, né, você não tem essa capacidade mais, você fala, caramba. Mas então é isso, o meu medo é assim, que eu não consiga correr ou me movimentar, né, durante até velhinha. Eu sei que eu posso meditar. Sabe né? aquela velhinha que você compartilhou esses dias, que correu com 98 anos lá nos Estados Unidos, abaixo de 59 minutos? A gente entrevistou ela, a gente vai por aqui. Não. Jura? Consegui entrevistá-la. A gente entrevistou ela, a dona Beth, a senhora Beth Linderman, se eu não me engano. A gente conseguiu entrevistá-la. É bem legal a história dela. A gente está preparando um material com ela, né, que mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e com uma brasileira de Vitória, que é 2 anos mais nova que ela também. E começou a correr com mais de 70 anos também. As duas começaram a correr com mais de 70 anos, estão com mais de 90, as duas. A do Brasil tem 96 e ela tem 98. E as duas ainda fazem provas de 5K. Meu Deus. Né? Quando sair, eu te aviso para você ler lá a materinha delas, né? Eu tive num livro junto com o Eliud, que é o maratonista, né, com recorde, e também nesse livro eram 42 corredores. Que você sabe, você ganhou o livro. Eu ganhei esse livro, né? Fotografado e tudo, que os amigos corredores vêm na minha casa, fica bem na sala de casa, assim. Os amigos vêm e falam: pô, sacanagem, o livro com a Fernanda te mandou. Pois é, aquele livro tem um senhor indiano que está com 103 anos e é corredor. Então, assim, é uma super inspiração para a gente. Com certeza, para mim ainda mais, né? Porque eu já estou na metade, mais da metade aí do caminho, né? Você vê, a gente tem muita chance ainda. E eu acabei de ver que na outra T do Mont Blanc, a idade mínima acho que é 21 anos para poder correr. E a máxima, eu acho que é 78. Você vê. Poxa vida, hein? Eu tenho 24 anos para fazer o Mont Blanc. Você vê, o sonho nunca acaba. Com certeza. Fê, jogo rápido. Você já falou de medo. Qual que é... Eu já sei que você me falou em outra entrevista. Qual que é a prova de ultra trail mais bonita que você já fez na vida? De percurso mais bonito? Ai, é difícil, mas eu amei fazer a Everest Trail Race, que você corre ali e tem a Mada Blanc, o Lhotse, o Everest na sua frente, então você está nas trilhas, assim, super selvagem. Eu que gosto, né, de locais assim que não tem muita gente, que é muito remoto mesmo. Eu amei ter corrido ali. Foi assim uma experiência bem diferente de correr nas montanhas, né, do Brasil, de correr nas montanhas europeias, de correr nas montanhas dos Estados Unidos. Por exemplo, Monte Fuji também é super diferente. No Japão, é uma outra montanha que tem a vegetação, por exemplo, muito parecida com a nossa, que é de bambu e de raiz de árvore, que eu amo esse tipo de vegetação. Ah, você gosta? Eu amo. Que legal. Japão é muito parecido com a gente, tem essa vegetação. Só que ali tem um vulcão, né, todo de gelo, que é o Monte Fuji. Então, a prova, assim, é a volta no Monte Fuji. Então, para mim também foi, assim, bem diferente. Eu gostei demais. O que a montanha te ensina? A ser bem humilde e isso, né, que a gente é grande, pequena ao mesmo tempo. Então, saber e ter calma, sabe? Que realmente a montanha que te faz a prova em si, né? Quando, né, nas outras, assim, montanha, é realmente quem é mais forte nessa montanha específica, sabe?
Não é muito como na corrida de rua, que pode ser, né, você contra o outro, seu competidor. Sim. Ali é muito mais você e o challenge dessa montanha em si. Então, isso faz ela realmente ter né, um poder, e você realmente vê na pele o tanto que a natureza é gigante e o tanto que ela faz a gente, assim, tá bem plena, sabe? Eu acho que essas corridas em montanha me ensina muito. Sim, legal. Fer, eu só tenho a te agradecer, né? Essa pergunta eu já tinha feito para você na outra entrevista e você me respondeu a mesma coisa sobre a humildade, e eu levo essa sua frase comigo toda vez que eu vou correr na montanha. Seja humilde, que é o que a montanha ensina a gente. Né? Acho que você tem um monte de história. O dia que você quiser escrever um livro, pode me convidar, que eu te ajudo, tá bom? Eu quero. Quer? Então, vamos embora. Depois a gente conversa disso, tá? Comecei a escrever meu livro já tem uns 20 anos atrás, vamos ver. Tem muita história. Fernanda, dá um belo de um livro, viu? Dá um livro lindo, né? E a gente ajuda a divulgar e ajuda até a escrever e editar, se você quiser, tá? Mais uma vez, assim, muito obrigada. Você sempre atende a gente, você sempre me atende, você sempre conversa com a gente, está sempre disponível. E eu só agradeço essa sua disponibilidade, viu? Obrigada, para mim, é um prazer sempre. Legal. Galera, fica aqui no nosso canal, clica para não perder nada, e essa semana tem mais vídeo aqui pelo canal. Valeu!